pouco de complicação, que eu acho que é um assunto que muita gente se interessa, eu acho que a gente tem 3 grandes pilares da complicação. Uma é o procedimento em si, como ele foi feito, se foi usada a diluição correta, se foi aplicado no plano correto, então se foi feito de uma maneira limpa, né, uma maneira isenta, né, para não ter risco de infecção. Então, isso é uma coisa, é o procedimento. Outro pilar é o paciente, porque o paciente pode ter alguma predisposição, por exemplo, uma doença autoimune, alguma coisa que ele pode estar com uma virose, por exemplo. Então, tem o paciente. Ele pode responder mais, o sistema imunológico dele pode responder de uma maneira diferente àquele preenchedor, aquele bioestimulador, porque é um corpo estranho, você está colocando um corpo estranho no seu corpo. Né? E também a gente tem o próprio produto, a terceira parte desses 3 P's que eu falo, que é o procedimento, o paciente e o produto. A gente tem muitos produtos no mercado e, infelizmente, tem produtos que não são tão bons quanto os outros. E misturando, né, esses 3 pilares, a gente pode vir a complicação. Olá, ouvintes do Dani Talks. É uma honra estar aqui com uma convidada muito especial, que é a doutora Rosa. Doutora Rosa, seja muito bem-vinda. Imagina, o prazer é meu em estar aqui com você. Doutora Rosa é fundadora da Ultrassonando, uma das principais clínicas especializadas na área, e além de atuar em alguns serviços como em rádio da FMUSP, e também como professora e colaboradora da Unifesp e da Faculdade de Medicina Jundiaí. Ela é doutoranda, então aqui nos bastidores, né, a gente estava conversando um pouco desse desafio de aliar o estudo com o trabalho, com o restante aí da nossa vida. Ela é diretora científica de Sociedades Brasileiras de Ultrassonografia, membro de conselhos científicos internacionais, incluindo o CMAC. Qual foi o grande intuito de trazer a Rosa aqui? Uma das questões está relacionada à educação médica de alto nível, e a gente tem um volume cada vez maior de formandos médicos. Sim. Tem especialidades que acabam, de alguma forma, entrando no segmento de dermatologia, e o quanto isso tem trazido problemas sérios para os pacientes, e como que a Rosa tem ajudado esses profissionais de diferentes especialidades a realmente elevarem o padrão de serviço que eles oferecem. Então, a gente vai falar de riscos, vamos falar sobre ciência, sobre responsabilidade e também sobre inovação. Sim. Então, Rosa, fica super à vontade de desmistificar algumas coisas técnicas, claro. Porque aqui no Dani Talks a gente não tem só ouvintes da área médica, da área da saúde, mas pessoas, Sim. mulheres, sim. Homens que têm aí se preocupado com a aparência, com a estética. E é muito mais do que isso, na realidade, né? Sim, claro. Eu atuo na área de ultrassom dermatológico, então eu faço uma atuação tanto para a parte de doenças dermatológicas, eu sou radiologista, né, de formação, e faço essa parte também para a questão da estética, né? A gente faz muita avaliação de complicação estética, e auxilio também médicos a aprenderem ultrassom, porque eu acho que o ultrassom não é nem o futuro, já é o presente. Né? Então, isso acho que é bem importante. E é interessante, quando você fala de ensinar o médico, o ultrassom, muitas vezes a gente acaba não confundindo, mas enxergando que tem um lado aí muito preventivo. Se outras especialidades usassem ultrassom antes... Sim, é exatamente isso que a gente pensa, né? Porque a dermatologia é uma especialidade que está começando a usar ultrassom agora. Outras especialidades, por exemplo, ortopedia, ginecologia,
Então, a gente vê que isso já está sendo usado há muito tempo. E agora, com o ultrassom, logicamente, também tem a questão da tecnologia que foi se desenvolvendo. Então, hoje em dia, a gente tem máquinas de ultrassom melhores para fazer essa visualização da pele, que é essa camada muito superficial, que antigamente a gente não tinha essa visualização. Então, a gente consegue avaliar por debaixo da pele, né? Vamos ver o que está acontecendo ali abaixo da pele, para entender. Então, isso ajuda tanto na questão, principalmente, das doenças que a gente vai tentar entender, dar seguimento a tratamentos, por exemplo, para ver se esse tratamento está funcionando ou não está funcionando, como para a questão da medicina estética, né, dessa parte de cosmiatria, tanto para aplicar um preenchedor ou um bioestimulador e a gente ter certeza aonde isso está sendo injetado, né, porque a gente tem essa visualização direta, e evitar complicações e também no manejo de complicações também, eu acho que é essencial a ultrassonografia. Hoje em dia não dá para fazer tratamento de complicação estética sem ultrassom. Minha opinião é que é outra visão que a gente informa para o médico que solicita o exame. Estou até primeiro curiosa de entender como você chegou nessa subespecialidade do ultrassom. Isso acho que foi acontecendo de uma forma orgânica, porque a gente que é radiologista, a gente tem um olhar bem apurado para os detalhes, né? A gente trabalha com imagem, então a gente trabalha visualizando e procurando o detalhe do detalhe do detalhe. E eu acho que a dermatologia foi uma coisa que eu também sempre gostei, até pensei em fazer residência com dermatologia, quando eu escolhi a radiologia, e também trabalha muito com detalhes, principalmente essa questão da estética, né? Então, quando eu me interessei mais, eu fiz radiologia, eu me especializei em ultrassom, fazia ultrassom geral, depois eu foquei um pouco mais em fígado, elastografia, só que eu estava buscando alguma coisa que eu pudesse oferecer mais para o paciente, que eu pudesse ter um contato mais próximo do paciente, e aí eu achei esse nicho que foi me interessando. E aí eu comecei, na época que eu comecei, não tinham, assim, tinha um ou outro curso que era, assim, pouco curso, pouco material de estudo. Então, acho que eu fui, assim, meio que autodidata e fui estudando e acabei indo para um consultório de dermatologia como radiologista. E aí, sim, é uma médica que eu gosto muito, dermatologista, a doutora Luciana Lourenço, e ali dentro da clínica dela eu fui aprendendo com ela essa questão da estética, como se fazia procedimentos estéticos, e ela foi aprendendo comigo como se utilizava o ultrassom para isso. Então, foi muito interessante. E aí, quando a gente percebeu, eu comecei a atender pacientes que chegavam com complicações, que não são comuns, mas também não são raras. E aí, eu fui percebendo como eu poderia eu estava ajudando tanto essas pacientes, isso me deu uma satisfação muito grande. E aí, juntou essa questão de querer, como radiologista, ter alguma coisa que fosse minha, não trabalhar para um grande grupo, ter uma coisa mais de empreendedorismo e poder estar ali auxiliando, né, diretamente o paciente. Nossa, que legal. E é interessante porque quando a gente, principalmente, eu acredito, as mulheres, chegam numa determinada idade, a gente já tem um histórico de uso do dermatologista. E assim, na minha vida até hoje, que eu uso o dermatologista, em nenhum momento eu usei um ultrassom. E conhecendo mais agora o seu trabalho, eu fiquei assim, muito impressionado o quanto isso poderia ser importante para um direcionamento melhor, né, do procedimento. Sim. Né, essa questão de procedimento estético, o que acontece? As pacientes que já começaram a fazer procedimentos quando mais jovens e hoje já estão numa faixa etária acima dos 40, 50 anos, você vê que tem gente que já começou a fazer muito cedo. E vamos pensar em 20, 30 anos atrás, a única coisa que se tinha para fazer eram os preenchedores permanentes. Então, tinha muito óleo de silicone e PMMA, né, que são preenchedores permanentes.
Então, o que acontece? Essa paciente, às vezes, ela vai de um dermatologista para outro, ela faz um procedimento com um, depois ela faz com outro. Então, quando ela Vai se chega, acumulando. vai se acumulando. E quando ela chega num dermatologista agora com 60 anos, querendo fazer um procedimento estético, é muito arriscado fazer um procedimento em cima de procedimentos permanentes, por exemplo. Né? Então, você ter um mapeamento da face dessa paciente, saber que produtos que ela já injetou, o que ela já fez ali, saber como está, a gente pode fazer uma avaliação, né? Ver o que está acontecendo embaixo daquela pele. Eu acho que isso traz informações muito relevantes, né? Para poder mesmo escolher um tratamento mais adequado, baseado no que já foi feito. Então, quando você faz esse ultrassom, você consegue identificar qual é o material que foi injetado? Sim. Sim. Na maioria dos materiais tem um aspecto ultrassonográfico característico. Por exemplo, o ácido hialurônico a gente enxerga como como se fosse um dos depósitos, digamos assim, para um leigo, pretinhos, né, no ultrassom. Porque o ultrassom são todos os tons de cinza, Sim. né? Então a gente vai diferenciando isso de acordo com o tom de cinza. Então, um ácido hialurônico, ele é anecogênico, que a gente chama, ele é preto. Uma hidroxapatita de cálcio, que é um Radiesse, por exemplo, ele é hiperecogênico, ele é branco. Então, aí tem os artefatos que eles vão causando. Então, baseado em todas essas características, é um quebra-cabeça. Eu imagino. Então, a gente faz a avaliação da face toda, preferencialmente, e aí a gente vai escrevendo, falando em que camadas que aquilo tá, porque isso também faz diferença. Se está numa camada mais profunda, então o médico injetor ele pode trabalhar uma camada mais superficial ou vice-versa. Então, a gente faz como se fosse... É um mapeamento facial que a gente chama, né? Ou seja, você tem um cardápio de cursos muito importantes. Se eu for uma dermatologista, eu posso aprender a fazer ultrassom, mas eu também poderia aprender quando eu uso o mapeamento para fazer melhores procedimentos. Sim, tem tudo isso, né? O dermatologista ele pode usar o ultrassom, como ele fazendo esse ultrassom, para injetar por exemplo, eu quero injetar num compartimento profundo de gordura. Então, às cegas, é muito difícil você ter certeza que você está no lugar que você deseja. Então, com o ultrassom, você pode guiar esse procedimento e ter certeza onde você está. Então, você gasta menos produto e você tem um resultado você embeleza mais a sua paciente. Com certeza. Então, tem essa questão para o próprio dermatologista ou médico injetor utilizar isso na sua prática diária. E também, às vezes, ele quer reconhecer os materiais, né? Então, para isso, a gente precisa de um aparelho um pouco mais sofisticado. Então, dependendo do que o médico quer, ele precisaria investir um pouco mais no aparelho. E, às vezes, a pessoa quer utilizar um aparelho ultra portátil, que ela vê até no celular. Então, isso, às vezes, dificulta você fazer um mapeamento assim mais a fundo. Então, aí o médico pode mandar para a gente que faz só isso para fazer um mapeamento, mas ele também pode, no dia a dia, utilizar isso para ele ter uma boa ideia ali do que está acontecendo e para tratar complicações, né? Isso mais a parte de estética. Entendi. Então, pensando em estética, eu acho que seria muito legal você nos contar que problemas principais você tem visto ao longo aí desse trabalho junto às pacientes e pacientes homens também, né? Sim. E como eu acabei virando uma referência para complicação estética com ultrassom, eu não faço assim o tratamento em si, sempre com acompanhamento, né, de um médico que me encaminha o paciente, mas a gente acaba vendo bastante coisa, né? Então, a gente vê, por exemplo, depende do tipo do procedimento, a gente vê ácido hialurônico, a gente vê muito edema. Eu recebo muitas pacientes que fizeram ácido hialurônico na região das olheiras e se queixam de edema. Pacientes que fizeram bioestimuladores de colágeno que apresentam nódulos. Pacientes que fizeram procedimentos no glúteo, que também apresentam às vezes nódulo, às vezes
uns sinais inflamatórios. Então, depende do procedimento, né? E os mais raros, que eu acho que são os mais trágicos, né? Que são as oclusões vasculares, porque se esse preenchedor ou bioestimulador ele estiver dentro do vaso, ele pode causar até uma cegueira ou um acidente vascular cerebral por conta de uma injeção que teoricamente é uma coisa simples, né? Que as pessoas acham que é um procedimento simples. Então a gente tem casos assim bem dramáticos. Meu Deus, certo. E hoje você entende que com outras especialidades usando esses preenchedores, como cirurgiões dentistas, cirurgiões plásticos, além dos dermatologistas, existiria uma necessidade maior de uma análise prévia? Olha, lógico, eu sempre sou a favor do ultrassom, né? Sim. Mas eu acho que eu não consigo ver a pessoa começar um procedimento com esse mapeamento. Sem ter ideia do que já foi feito, sem ter ideia do que tem ali, né? Porque paciente esquece o que fez. Nossa, porque eu sempre pergunto para a paciente, o que você já fez? Ela começa a falar uma coisinha. Aí quando a gente começa a avaliar, eu pergunto, mas você nunca fez isso também? Verdade, eu tinha me esquecido. Então esquece. Às vezes ela também não quer contar o que ela fez. Então, principalmente para o médico, ou ela sabe até que ela tem um procedimento permanente e ela sabe que o médico não vai querer injetar em cima de um procedimento permanente e ela mente, porque ela quer injetar. Entendi. Então, ela fala, não, eu nunca fiz nada. E aí, a pessoa que pega essa paciente por último, que injeta por último, e se a complicação acontecer com ela que é responsável. Sim. Né? Nossa, é um grande desafio. Sim. Conheça um pouco mais sobre os nossos apoiadores. A YouCare Brasil é uma agência full service na área da saúde, especializada em gestão, marketing e vendas. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. O Viu Estúdio é uma produtora audiovisual com mais de 11 anos de experiência em vídeos e transmissões ao vivo. Do planejamento à produção, oferecem tudo o que a gente precisa em um só lugar. Saiba mais em viuestudio.com.br e confira o nosso podcast no Viu Estúdio. Outro apoiador muito importante é a Biologix. Você sabia que 1/3 da população adulta sofre de algum grau de apneia do sono? E o mais alarmante, cerca de 80% dessas pessoas não foram diagnosticadas. E o ronco, ele pode ser um sinal que passa despercebido, mas com a Biologix isso pode mudar. A Biologix é uma health tech brasileira focada em medicina do sono e amparada na ciência, com um aplicativo de monitoramento do sono. Em conjunto com um sensor inovador, eles estão democratizando o diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono. Utilizando tecnologia de ponta, desenvolve os próprios sensores, algoritmos e plataforma, e através do Dani Talks você pode realizar gratuitamente através desse link o seu teste do ronco. Saiba mais em biologix.com.br. Pensando um pouco, você acaba sendo convidada para muitas palestras também internacionais. Sim. Como você vê o Brasil nessa área de estética e também desse mapeamento, de todo esse cuidado? Olha, eu acho que o Brasil dá um show, viu? Modéstia à parte, sim. Porque a gente vê muita gente que eles têm uma maneira, às vezes, diferente de olhar o paciente, né? O brasileiro, eu acho que a gente cuida muito do paciente, a gente tem, assim, uma ligação forte de querer ajudar de qualquer maneira. E a parte da ciência também, eu acho que a gente está muito desenvolvido, a gente tem várias pessoas aqui no Brasil que publicam muito, que estão aí sempre na vanguarda, então eu vejo muito positivamente. A gente tem mania, quando eu comecei a ir para fora, a gente sempre fica meio, mais quieta, mas agora eu já estou percebendo que não, que acho que a gente está assim, muito lado a lado e às vezes até à frente Uhum. em algumas áreas,
do que outros países, né? Uhum. Noto isso. Que bom. E Rosa, você tem uma carreira muito interessante e esse seu lado como empreendedora e te traz também eh, algumas skills novas, e a gente te acompanha nas redes sociais, tudo, de um cuidado de como essas informações chegam para o paciente, como elas chegam para o médico. Como você se vê nesse lado mulher empreendedora? Olha, é uma coisa assim que quando eu comecei, quando eu montei a minha clínica, eu não imaginava, né, o trabalho que dá, Sim. porque eu sou muito acadêmica também, como você falou, Uhum. estou fazendo doutorado, eu prezo muito estudo, eu sempre Aham. gostei muito de estudar, né? Eu já contei para você que antes de Sim. fazer medicina eu fiz engenharia agronômica, Sim. eu me formei e eu comecei a fazer medicina quando as minhas filhas, a Clara tinha 4 e a Sofia 6 anos. Então Uma foi assim, eterna estudante. foi, sim. Então isso tudo eu acho que e aí você também já fazer a faculdade de Uhum. medicina já um pouco mais velha, eu acho que já te dá uma calma no coração, Sim. né. Mas isso a gente tem que lidar com toda essa questão Uhum. de você além de estudar, você também ter que gerir uma clínica e ir atrás da curso, né. Então é Formar realmente pessoas, formar pessoas. multiplicar Sim, tudo isso eu isso. gosto muito de fazer. Eu acho que é um jeito de você passar o que você porque você gasta tanto tempo estudando, né, então eu acho que isso é um jeito de você passar para Uhum. outras pessoas, Uhum. de você e eu gosto do que eu faço, sabe. Às vezes Uhum. as pessoas me veem dando aula: "Nossa, mas" porque eu gosto de transformar aquilo numa maneira simples para a pessoa Uhum. entender, porque eu acho que é assim que as pessoas aprendem, por Sim. meio que repetição, né, Aham. porque acho que aprender é bem isso. Sim. Eh, eu venho acompanhando no nosso segmento da saúde uma preocupação muito grande das instituições, principalmente hospitalares, que têm uma rede médica muito grande, de desenvolver programas de fidelização para que esses médicos eles continuem e de alguma forma eles sejam beneficiados pela Sim. fidelidade que ele tem de encaminhar seus pacientes. E um dos indicadores, avaliados nesses programas de fidelização é a participação dos médicos em congressos. E a gente vê que, por especialidade, tem muitos congressos, nacionais, internacionais. Como que é essa sua agenda Ah. atualmente? Olha, é bem lotada também. Intensa, né? Sim, sim, é bem intensa, porque aqui no Brasil a gente tem alguns congressos assim principais, né, de radiologia. Teve a Uhum. JPR agora, que é a Uhum. Jornada Paulista de Radiologia. Você inclusive deu Dei uma aula, aula, né? sim, acho que é um dos maiores eventos de radiologia do Sim. mundo, depois do RSNA, aqui nos Estados Unidos, e do Congresso Europeu, né? Então, Uhum. aqui e eu participo desse congresso. A gente tem também o congresso de ultrassonografia, né? É um congresso que a gente também participa, e tem os congressos que hoje em dia eu transito tanto na área da radiologia Como quanto na área da dermato. Aham. dermatologia. Então, a gente tem também os congressos de dermatologia e aqueles mais focados também, não só para dermatologia clínica, como para essa área de estética. Uhum. Tem o INCAS, né, que é um, Uhum. que é um congresso que surgiu na França, que ele é bem focado em dermatologia, e eu acho que mais para essa parte de estética. Uhum. Então, é em Paris no começo do ano, e eles têm esse congresso na América Latina também, que foi aqui em São Paulo já nos 2 Uhum. últimos anos. Eles também fazem o congresso na Ásia, e para a Ásia eu ainda não fui, mas aqui Aham. para o Brasil e lá para a Europa eu tenho acompanhado, e aí também agora eu sou faculty do congresso, então aqui no Hum. Brasil e lá na Europa. Uhum. E depois a gente tem um congresso que eu acho muito interessante, que eu também vou participar esse ano, e já participei nos últimos 2 anos, que é um congresso de complicações estéticas, Nossa, é, que é do CEMEC, que que é um interessante. grupo que estuda complicações estéticas. Então são palestrantes do mundo todo
que se unem para discutir exclusivamente complicação. Que incrível. Então, isso é bem... E você vai participar como palestrante? Palestrante? Sim. Esse ano eu vou falar de nódulos e vou falar também de tecnologias para face, por exemplo, ultrassom microfocado, de complicações com esse tipo de tecnologias. Então, você não tem complicação apenas com as substâncias que você injeta. Você também pode ter complicações importantes com ultrassom, laser. Sim, também. Com cirurgia plástica. É que assim, tudo pode acontecer complicação, né? Sim. Qualquer coisa pode acontecer. A chance é pequena, mas quando acontece com o paciente, a chance vira 100%. Perfeito. Então, isso é muito difícil para o paciente, né? Sim. É muito difícil. E é interessante porque muitas vezes o paciente ele não tem esse acesso. Não. Como você falou, ele não lembra ou não quer falar o que ele usou, o que ele fez. Quando a gente toma vacina, a gente leva a carteirinha, tem lá as informações. Eu fiquei pensando, né? Deveria... Você coloca o DIU, você recebe uma informação, quando você Isso é importante. Mas muitas vezes, né, falando um pouco de complicação, que eu acho que é um assunto que muita gente se interessa, eu acho que a gente tem 3 grandes pilares da complicação. Uma é o procedimento em si, como ele foi feito, se foi usada a diluição correta, se foi aplicado no plano correto. Então, se foi feito de uma maneira limpa, né, uma maneira... isenta, né, para não ter risco de infecção. Então, isso é uma coisa, é o procedimento. Outro pilar é o paciente, porque o paciente pode ter alguma predisposição, por exemplo, uma doença autoimune, alguma coisa que ele pode estar com uma virose, por exemplo. Então, tem o paciente. Ele pode responder mais, o sistema imunológico dele pode responder de uma maneira diferente àquele preenchedor, àquele bioestimulador, porque é um corpo estranho, você está colocando um corpo estranho no seu corpo. Né? E também a gente tem o próprio produto, a terceira parte desses 3 P's que eu falo, que é o procedimento, o paciente e o produto. A gente tem muitos produtos no mercado e, infelizmente, tem produtos que não são tão bons quanto os outros. E misturando, né, esses 3 pilares, a gente pode vir a complicação. E aí, às vezes, o paciente ele não tem aquele entendimento que isso pode acontecer com ele. Né? Ou não foi tão bem explicado que pode acontecer com ele. E aí ele fica realmente numa situação... Refém, né? Sim. E eu tenho visto que tem existido um investimento muito grande nas redes sociais para estimular a população a ficar mais jovem, com várias alternativas. E muitas vezes as pessoas confundem um post, um conteúdo, uma campanha criativa com quem está por trás disso. E às vezes pouco se investiga quem é esse profissional. Como que você tem visto a prática médica versus a comunicação, que acaba talvez não deixando tão claro para o paciente essa escolha? Como escolher um profissional? Como escolher, eu acho assim, que uma escolha, você sempre tem que pensar numa pessoa que está atualizada, que está estudando, que está, né? Então, eu acho, como você falou, participando de congresso, você vê que a pessoa está se atualizando. Então, isso eu acho que é uma... Porque muitas vezes tem gente que vai ali na rede social, posta uma coisa mais, né, que não é uma coisa mais científica, ou ela... simplesmente postam antes e depois, e eu acho isso muito complicado, porque o que você vai escolher para postar? É aquilo que deu certo ou aquilo que deu errado? Porque todo mundo tem coisas que deram certo e coisas que deram erradas, né? Mas você pode simplesmente mostrar só aquilo que está dando certo. Que é o que a gente vê, às vezes, nas redes de algumas pessoas. A pessoa está sempre feliz. Sempre feliz. Ela nunca tem problema, né?
Então, eu acho que isso a gente tem que levar em Uhum. consideração, né? Eu acho que estudar um pouco O o profissional. profissional, né? Uhum. E não deixar na mão de qualquer pessoa, porque hoje em dia a gente vê que tem muitos não médicos que fazem aplicação, que fazem essa parte de injeção. Eh, e aí eu acho que é um grande diferencial do médico, porque o médico ele entende o paciente como um todo. Uhum. Ele faz uma anamnese, ele vai entender aquele paciente. O Será que P também do paciente, o P. Exato, Aham. porque é muito fácil a pessoa, ai, olha, eu briguei com meu namorado, eu tô deprimida, então eu vou ali, vou fazer um ácido hialurônico aqui para ver se dá um glow na minha pele, Isso mesmo. né? E aí ela vai fazendo meio que no impulso, e tem gente que infelizmente age de má fé, né? Porque ele quer vender o produto e aí ele começa a prometer, não, você vai ficar linda, você vai ficar maravilhosa, e a gente sabe que uma pessoa que está assim com uma labilidade emocional e às vezes pode cair assim, Se confundir se ali no que ela confundir. realmente Exato, precisava, né. exato. Certo. Rosa, você gostaria de contar um pouquinho sobre os seus próximos cursos? Ah, sim. Eu acho que esse ano foi um ano bem produtivo, Sim. porque eu fiz 2 cursos com 2 pessoas que são aí referências mundiais do ultrassom Olha. dermatológico, a doutora Jimena Wortzmann e a doutora Leone Schelke. E então eu acho que foi para mim foi muito importante profissionalmente. Eu acho que trazer essas referências para o Brasil também foi muito interessante, Sim. né? Isso foi no primeiro semestre. Talvez no segundo semestre eu faça um curso meu, que eu vinha fazendo, mas agora por conta do doutorado, eu Sim. estou dando um tempinho para eu poder me dedicar mais, mas Uhum. talvez eu faça alguma coisa. E tem o meu curso online, que eu Muito acho que bom. isso já ajuda bastante, porque mesmo que a pessoa não esteja ali presente, ela pode ir assistindo aos poucos Claro. e tendo dúvida. Então, eu acho que esses são assim os que estão por vir. Aham. E como as pessoas te acham? Olha, e no Instagram, ultrassonando, né? Uhum. No Instagram, eu acho que é o principal método aí para principal meio para. Eu também participo um pouco do TikTok, até Aham. teria que participar mais, mas eu às vezes tenho um pouco de preguiça. Sim. Mas eu acho que ali também é o legal para a gente mostrar para o público geral, né? Uhum. Trazer essa questão dos riscos que estão inerentes aos procedimentos, né? Tá. Então, isso que falando para um pessoal que às vezes eu vejo muita dúvida. As pessoas têm muita dúvida mesmo, em como, o que fazer, como tratar, sabe, várias dúvidas mesmo. Então, eu acho que ali é um local assim Uhum. legal, E é né? interessante que eu recentemente estava com uma amiga nossa em comum, né, que é a Alessandra, e a gente conversando, ela me contou, sobre crianças Nossa, de 6 sim, anos falando que estavam usando para se prevenir sim, um ácido, ela me explicou sim, lá o nome. sim, Como que você enxerga essa questão? Porque por trás de tudo isso tem um adulto. sim. Eu acho que isso é muito importante, né? Uhum. É muito importante, porque muitas vezes, né, o adulto, a criança está se espelhando no adulto, Uhum. né? Ela está se espelhando nas redes sociais, então isso é um problema, porque eu já atendi, acho que o procedimento que eu guiei para paciente mais jovem, procedimento estético, foi uma menina de 14 anos que queria fazer uma rinomodelação, né? A mãe não queria que ela fizesse uma Plástico. plástica, então ela começou com uma rinomodelação com ácido hialurônico. Então, eu fui guiar esse procedimento para a gente trazer mais segurança para o procedimento. Mas ali, assim, eu vejo, assim, eu fico pensando, me dá até uma dor no coração, né? É, você ainda com 2 Duas meninas. meninas, e olha que as minhas meninas já são mais velhas, né? Aham. Mas você vê adolescentes, assim, totalmente insatisfeitas, é muito É um mix, triste. de ampliar essa insatisfação Eu e acho que ficar sim. achar que a beleza vai resolver, a Sim, mudança exato, que você e o fazendo assim, risco. você ter a sobrancelha assim, ou você ter, assim, o lábio assim, vai te fazer, sei lá,
ser mais querida pelas pessoas ou mais... eu acho isso é muito perigoso, né? Sim. Eu acho muito triste isso. É uma realidade, infelizmente. É uma realidade e que, de alguma forma, é alarmante e é o que você falou, é um risco que não vale a pena correr. Não. Certo. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu não sei se você gostaria de trazer alguma outra questão que vem te preocupando ou que você gostaria de fazer alguma recomendação. Eu acho que pensando, né, nas complicações, que é o que eu mais acabo, que eu vejo mais na clínica, porque no hospital a gente faz mais a parte de doenças, é que as pessoas, assim, escolham muito bem o profissional. O médico, ele vai estar... Um bom médico, ele vai estar do lado do paciente, porque complicação pode ocorrer com qualquer um. Eu não estou falando que complicação não vai ocorrer com um médico que estudou muito, mas a diferença é que o médico vai dar todo o suporte, ele vai estar ali, ele vai tentar resolver aquilo da melhor maneira possível. Né? Então, eu acho que tem que ter uma boa escolha e assim, é difícil, porque as pessoas elas querem mais e mais, elas nunca estão satisfeitas, né? É interessante, eu tenho uma amiga que eu falei, vamos se ver essa semana? Não, o dia que você pode, eu tenho dermato. Eu falei, mas você foi já no mês passado. Chega numa idade, você tem que ir todo mês. Aí eu fiquei pensando... É um pouco exagerado. Eu não tenho como fazer. Primeiro que financeiramente é complicado. Sim. E segundo, daqui a pouco, a gente vê jovens com 20 anos fazendo preenchimento labial. Imagina com 60. Exatamente. E o que a gente vê no ultrassom, por exemplo... Essas camadas e camadas. Sim. É muito... Bom, ouvintes do Dani Talks, mulheres, homens, se atentem. E, na dúvida, façam uma avaliação. Bom, geralmente, no final do Dani Talks, eu gosto muito de trazer quem está por trás dessa conversa. E uma forma de fazer isso foi criar uma revista do Dani Talks que fala uma frase que representa essa pessoa. E eu gostaria muito de saber qual é a frase. A minha frase. Que é da Rosa. Eu acho que é ultrassonografia e ciência, porque são duas coisas que eu gosto muito e que eu acho que são essenciais, né? Pelo menos no meu ponto de vista como radiologista que faz essa parte de pele. Sim, muito bom, Rosa. Muito obrigada. Imagina, muito obrigado você pela oportunidade de estar aqui, muito, muito legal. Que bom. Bom, ouvintes do Dani Talks que ficaram aqui até agora, tenho certeza que aproveitaram muito. E se gostaram, por favor, compartilhem, sigam a doutora Rosa e nos contem aqui o que acharam também. Até o próximo episódio.